Olá, pessoal do primeiro ano, é o professor Reinaldo. Eu estou aqui para corrigir os exercícios ou resolvê-los novamente, já que eu resolvi com vocês em sala de aula, né, online. Eu estou deixando gravado aqui a correção dos exercícios da lista que nós fizemos em sala de aula online, né, no Classroom. Bom, o exercício 1, ele fala o seguinte: existe uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau é escrito desse jeito, né? Ax mais b, que quando o f de 2 vai dar 7 e quando f de 5 vai dar 13. O que significa isso aqui? Significa que quando eu substituir o 2 no lugar do x, eu vou ter 7. Quando eu substituir 5 no lugar do x, vai dar 13 a equação. Ele está perguntando quanto que é o f de menos 1. Para que eu encontre o f de menos 1, eu preciso encontrar a função do primeiro grau. E para isso, eu vou utilizar essas informações que eu tenho aqui. Tá? Bom, primeiro eu vou desenvolver o f de 2, tá? Que ele falou que é igual a 7. Se o f de 2 é igual a 7, aonde tem x, eu vou pôr 2. Então, f de 2 vai ser igual a vezes 2 mais o b. Tá? Bom, melhorando isso aqui, f de 2 não é 7? Então, no lugar de f de 2, eu vou colocar 7. 7 igual a vezes 2 e 2a é a mesma coisa. Normalmente, quando a gente escreve uma equação, a gente coloca o número primeiro, depois a letra, né? Mais b. Essa equação eu também posso escrever assim, ó, 2a mais b igual a 7. Eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas, tá? Vou fazer a mesma coisa com f de 5, tá? Então, vem aqui do lado. Eu tenho que trabalhar uma função do primeiro grau que tem essa cara aqui, ó, ax mais b. O f de 5 vai ser igual a 13. Né? Ó, f de 5 igual a 13. Então, f de 5 igual a 13. Isso significa que eu tenho que colocar x, no lugar do x eu tenho que pôr 5. Então, vamos lá. F de 5 é igual a x tem que pôr 5. A vezes 5 mais b. Já f de 5 não é 13? Então, no lugar do f de 5, eu ponho 13. A vezes 5 e 5 vezes a é a mesma coisa, né? Então, eu tenho uma outra equação aqui, ó, 5a mais b igual a 13. Encontrei uma outra equação com duas incógnitas, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas equações que têm duas incógnitas e vou montar um sisteminha, um sistema linear, né? Então, a primeira equação é essa aqui, ó, 2a mais b igual a 7. E a outra, 5a mais b igual a 13, né? Muito bem. Bom, aqui o sistema de duas equações com duas incógnitas, eu preciso eliminar uma das incógnitas, ou a ou b. Está mais fácil eliminar o a. Então eu vou pegar uma das duas equações e vou multiplicar por menos 1. Eu vou pegar a de cima. Por quê? Porque a de cima, se eu deixar negativo esse aqui, ele fica menor que esse. É uma questão de afinidade para fazer o cálculo, né? Então, ó como é que fica. 2a vezes menos 1 dá menos 2a. Mais b vezes menos 1 dá menos b. 7 menos 1 dá menos 7. A segunda equação eu copio do jeito que está. Bom, agora eu vou somar as duas equações. Tá? Menos 2a com mais 5a fica 3a. Menos b com mais b, anula o outro, né? 7 para 13, né? Ou 13 menos 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dá 6. 6 positivo, porque o 13, que é positivo, é maior que o menos 7. Isolando o A,
eu tenho isso aqui, ó. 6 dividido por 3, ou seja, o valor do A é 2. Tá, eu encontrei o valor do A. E para achar o valor do B? Eu pego qualquer equação que eu tinha aqui anterior e substituo o A por 2. Ó, eu vou pegar a primeira equação ali, ó. Vou escrever aqui do lado. 2A mais B igual a 7. No lugar do A, eu vou colocar o 2. Então fica assim, ó. 2 vezes 2 mais B igual a 7. 2 vezes 2 é 4, mais B igual a 7. Isolando o B, passo o 4 para o outro lado da igualdade, fica assim, ó, 7 menos 4. 4, 5, 6, 7. Então, o B é 3. Bom, vamos lá. Estamos em fase de terminar aqui o exercício. Eu achei o valor do A e de B. Então, a função vai ser a seguinte. Não é AX mais B? Então, f de x vai ser igual. O A é 2, então eu ponho 2x. Mais o B é 3, então no lugar do B eu ponho 3. Eu encontrei a função, tá? Agora, o que ele pede? Ele pede o f de menos 1, ou seja, quando o x for menos 1. Então fica assim, ó, 2 que multiplica menos 1 mais 3, né? 2 que multiplica menos 1 mais 3. Então, f de menos 1 vai ser igual. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3. Então, f de menos 1 é igual a 1. Esse aqui é o resultado do exercício. F de menos 1 é igual a 1. Tá bom? Pessoal, esse aqui é o exercício 2. Ele fala o seguinte. F de x é 3x mais 2. Qual é o valor de x quando f de x for igual a 5? Bom, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, no lugar do f de x, eu ponho y igual a 3x mais 2. Agora ele falou que f de x vale 5. Então, no lugar do y, que é o f de x, eu ponho 5. 3x mais 2. Isolando o x, fica assim, ó. 3x igual a 5 menos 2, né? Então, o x vai ser igual a 5 menos 2 é 3. Aquele 3 que está multiplicando passa dividindo. 3 por 3 dá 1. Então, o valor do x é igual a 1. Esse é o exercício 2, tá? Pessoal, já o exercício 3, ele quer que, através do gráfico, a gente encontre o coeficiente linear e o zero da função. Muito bem. O coeficiente linear, que é a letra B, é exatamente onde o gráfico corta o eixo Y. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu coeficiente linear, o B, ele corta onde? No 3? Então, é 3, tá? Agora sim, ele quer saber qual é o zero da função. Eu posso encontrar a equação desse gráfico, né? Eu tenho 2 pontos, eu posso calcular aqui, né? Ou então, o zero da função é quando o y for zero. Se eu olhar no gráfico, o zero não é nesse ponto aqui, o y não é zero. Quanto vale aqui zero? 5, né? Se o y for zero, o x é 5. Então, o parzinho aqui, ó, é 5 no x e 0 no y. Zero da função é aonde o gráfico corta o eixo x. Então, o zero da função é quando o y for zero, né? Quando o y for zero, o x vale 5. Então, o zero da função é igual a 5. Pessoal, o exercício 4, ele fala o seguinte. Tem uma função
uma equação melhor, né? Função é quando tem f de x, quando tem o y é uma equação. Nós temos uma equação assim, 5x mais m menos 1. Então, se eu colocar a formulinha de uma equação do primeiro grau, embaixo aqui, ó, o a vale 5, o coeficiente angular é 5. Agora, o b, ele é m menos 1, né? Então, eu posso escrever assim, ó. O b é igual a m menos 1, né? E ele falou também que o gráfico corta o eixo y no ponto 3. Então, eu já sei quanto que vale o meu b. O b vale 3. Então, no lugar do b, eu ponho 3. 3 é igual a m menos 1. Isolando o m, o resultado que ele quer saber o valor do m, né? Então, eu tenho assim, ó. Esse menos 1 passa para o outro lado como mais 1. Então, o m vai ser igual a 3 mais 1, que é 4. Tá? Esse aqui é o valor do m. Bom, pessoal, esse exercício 5 é parecido com o primeiro, tá? Ele fala o seguinte, tem uma equação, uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau tem essa cara, né? Ax mais n, mais x mais b, né? Ax mais b. N é quando você estiver no terceiro ano, tá? Por enquanto, considere como b. A função f de x é igual a x mais b. E ele falou o seguinte, quando eu trabalhar f de 120, ou seja, quando eu colocar 120 no lugar do x, o resultado vai ser 370. Quando eu tiver f de 330, o resultado vai ser 1000. Quanto que é o f de 250? Essa é a pergunta dele. Então eu tenho que trabalhar as duas funções. Então eu vou trabalhar primeiro f de 120, que é igual a 370, tá? F de 120 igual a 370. Então, f de x não é 370? Então já ponho aqui, ó, 370. Eu tenho que montar uma equação igual àquela. O valor do a eu ainda não tenho. Mas o valor do x é 120, né? Ele quer que coloque 120 no lugar do x. Mais b. Tá? Bom, melhorando aqui essa equação. A vezes 120 e 120a é a mesma coisa. Então, eu vou colocar 120a mais b igual a 370. Bom, eu tenho aqui a primeira equação com duas incógnitas, tá? Vou fazer a mesma coisa agora com f de 330. f de 330, ele falou que é 1000, né? É 1000. Bom, eu tenho que montar uma equação igual àquela, uma função igual àquela. f de 330 não é 1000? Então eu vou começar com 1000 aqui, ó. 1000 é igual o valor do a que eu não tenho. O x é 330, né? Tudo que está entre o parênteses é o x, mais b. Isolando aqui, melhorando a equação, né? A 330 e 330a é a mesma coisa. Mais b igual a 1000. Eu tenho aqui a segunda equação.